Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 13, versos 30 e 31, que dizem: Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Bom, queridos, Judas então sai da reunião para ir tratar com os chefes judeus do Sinédrio sobre como entregar Jesus, né? Agora veja só, Judas sai da reunião, Jesus então começa o quê? A falar mal de Judas, a criticá-lo, a fazer a caveira dele, né? A falar como ele era uma pessoa perversa. É isso que acontece? Não, queridos, Jesus não é assim. E nós precisamos aprender a não ficar falando mal das pessoas nas costas delas. Se tiver algo a falar, que converse com ela, que esclareça com ela. Agora, claro, se a pessoa não for dar ouvidos a algum, então deixe a pessoa com ela própria. Aí Jesus diz: é glorificado agora, é glorificado o Filho do Homem. Então veja só, queridos, inicia-se então a partir de agora o que é chamado de a paixão de Cristo. Essa palavra paixão significa sofrimento. O sofrimento de Cristo vai se iniciar. Vai ser aqui o momento derradeiro do seu ministério, que vai culminar na sua morte na cruz. Agora veja só a expressão que Jesus utiliza, né? Ele seria condenado tanto pelo Sinédrio, pelos religiosos judeus, como pelos romanos, autoridade política, e seria morto como um criminoso numa cruz, que era a condenação mais humilhante da época. Ora, diante disso, um vexame, uma humilhação, qual que é a palavra que Jesus utiliza para dizer o que ocorreria? Ele diz: agora será glorificado o Filho do Homem. Então Jesus deixa bem claro que o que ocorreria, resultado da traição, não seria uma derrota, seria uma glória. E claro que 3 dias após a crucificação, isso é explicado porque seria uma glória, né? Agora, veja que interessante, queridos. Jesus havia condenado, né, a falsa glória humana, que é baseada no poder, na posição, que os discípulos de Jesus viviam conversando entre si, quem era o maior, quem era o mais importante. Jesus condenou tudo isso lavando os pés dos discípulos e mostrando para eles que não deveria ser essa a ambição deles. E agora Jesus anuncia qual é a verdadeira glória. Se a glória não é buscar posições ou cargos ou exaltação, qual que é a verdadeira glória? Ele diz que o Filho do Homem vai ser glorificado. A verdadeira glória é a glória de amar as pessoas, de fazer o bem para as pessoas, é a glória da compaixão. É a glória da misericórdia, é a glória da graça. Você fazer pelo outro sem buscar nada em troca. Essa é a verdadeira glória, esse é o verdadeiro caráter, essa é a verdadeira grandeza que alguém pode ter. Essa é a verdadeira grandeza, que você vai gerar admiração não em invejosos, não em pessoas supérfluas, pessoas fúteis. Você vai gerar admiração nos céus. Porque isso sim é grandioso. Você fazer o bem sem esperar nada em troca. Você servir, você se doar, você se entregar, fazer o bem sempre. Em João capítulo 12, nós estudamos, Jesus diz que é chegada a hora dos filhos do homem ser glorificado. E ele diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então Jesus explica a obra dele utilizando a figura de uma semente de trigo. Se essa semente não se partir, né, a semente ao cair na terra se parte, rompe-se a casca e então nasce a árvore. E daí vai nascer centenas, milhares de outras árvores dali. Então, se o grão de trigo não morre, não vai nascer outros. Pelo contrário, vai ficar só. Então, queridos, trazendo para a nossa vida prática, se nós não decidimos morrer
para o nosso egoísmo, para nós vivemos apenas em função de nós mesmos, nós vamos ficar sós. Se você não decidir morrer, entre aspas, ou seja, ceder, ou seja, perdoar, ou seja, cuidar do outro, você fica só. Que a gente possa aprender esse princípio tão básico do relacionamento. Ceda, perdoe, faça o bem, deixe o outro, atenda aos interesses do outro, se preocupe com o que o outro está pensando, com os interesses dele, honre ao outro, cuide do outro. E é com essa morte, entre aspas, do seu ego, que você, em vez de ficar só, você vai ter muita companhia de pessoas boas. E Jesus, quer dizer, ele foi glorificado, Nós veremos isso mais à frente, mas, por exemplo, Atos capítulo 2, na pregação do apóstolo Pedro, ele diz: saiba, pois, com toda certeza, ó casa de Israel, que a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Em Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz: Jesus, tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou, venceu na cruz. Então ali estava a vitória de Deus sobre o pecado, sobre a maldade humana. Então essa glória de Jesus é qual? Quando Jesus diz: eu serei glorificado, ele está dizendo: vocês vão conhecer quem eu sou. Vão conhecer o Deus verdadeiro, que é o Deus que ama, que é o Deus que serve, que é o Deus que se entrega. Vocês, judeus, buscam servir a Deus, como diz o apóstolo Paulo, com zelo até, mas não com conhecimento. Porque servem e têm a concepção de um Deus irado, de um Deus vingativo, de um Deus cruel. E Jesus mostra na cruz que o verdadeiro Deus, que é o único Deus que existe, é o Deus que ama, é o Deus que faz o bem, é um Deus extremamente misericordioso, um Deus que derrama graça, a ponto de dar a vida para salvar até mesmo o pecador. Como diz o apóstolo Paulo, pela pessoa boa, pela pessoa justa, alguns até se arriscam em morrer. Mas Deus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.